As condições prisionais no Brasil são deploráveis, constituem um grave desastre de direitos humanos. Em Pernambuco, a situação é particularmente dramática, em razão da extrema superlotação. Vai fazer um ano que estou aqui, um ano agora, no lugar da madrugada, faço um ano que estou aqui, sim. Em uma cela que visitamos no Complexo do Curado, encontramos 60 homens, dividindo apenas 6 camas de cimento para dormir. A gente aqui pega tuberculose, pega doença no corpo, pega germe, tudo que esse chão aí é podre, né? Que a turma mija no chão e tudo aí. Aí pisa por aqui no lugar que a gente dorme. Onde você dorme? Onde eu durmo? Sim. Aqui, ó. Dorme aqui. Tava deitado aqui nesse estado. Fica esse lençol aí do nariz. Aí aqui forra outro, dorme outro aqui, e dorme outro aqui na porta aqui. Os presos só tinham o direito de deixar as suas celas por um período máximo de 2 horas por semana, em evidente violação das normas internacionais de direitos humanos. Em outra cela que visitamos, sem nenhuma janela, havia 37 homens dormindo todos no chão. A Human Rights Watch visitou 4 presídios no estado de Pernambuco em 2015. Nesses presídios encontramos homens vivendo em condições desumanas, perigosas e insalubres. A população prisional de Pernambuco é 3 vezes maior do que a sua capacidade. A maior parte dos homens são presos provisórios, ou seja, aqueles que ainda aguardam julgamento. As condições sanitárias e de alimentação dentro dos presídios de Pernambuco são precárias. Não há assistência médica adequada. Doenças facilmente tratáveis se espalham de maneira rápida entre os detidos. Os presos doentes raramente são levados aos hospitais por falta de escolta policial. A prevalência de tuberculose é 100 vezes maior do que na população em geral. Doenças de pele também são muito comuns. Isso aí apareceu no meu pé faz 3 anos já. E eu já passei pelo médico já no sistema e nada. Só que não resolveram nada. E está se espalhando mais ainda. Tá tomando conta do meu pé. Em uma das prisões, os presos somente tinham acesso à água para beber, tomar banho ou dar descarga nas torneiras localizadas nos pátios, e somente 3 vezes por dia. Um dos estabelecimentos que visitamos tinha mais de 2.300 presos, num espaço construído para apenas 500. Os presos dormiam onde podiam, e centenas deles dividiam 3 vasos sanitários. A severa superlotação e a falta de agentes penitenciários tornam impossível o controle das prisões de Pernambuco. Assim, o Estado acabou por delegar a autoridade sobre as prisões aos chamados chaveiros, que detêm as chaves dos pavilhões e das celas. É uma pessoa eu acho extremamente perigosa, não é? No sentido que ela tem poder de vida ou de morte, não é? dentro de um sistema. A própria direção do cárcere hoje em dia praticamente é anulada destas pessoas. Né? O próprio chaveiro que tem que dar autorização para a mudança de um preso, para a entrada num pavilhão. Egressos do sistema prisional de Pernambuco, seus familiares e até mesmo autoridades públicas nos disseram que os chaveiros efetivamente vendem drogas dentro dos presídios. Extorquem os presos, extorquem seus familiares e ainda vendem lugares para dormir. Eles também formam e lideram milícias, formadas pelos próprios presos, que espancam outros presos quando eles deixam de cumprir suas dívidas ou quando eles deixam de seguir as orientações e decisões dos chaveiros. Muitos também nos contaram que os agentes penitenciários ou fecham os olhos para essa realidade ou participam ativamente dos negócios dos chaveiros porque recebem propina. A superlotação extrema dentro dos presídios de Pernambuco também coloca os presos em alto risco de violência sexual, especialmente aqueles mais vulneráveis. Nós entrevistamos 2 presos que disseram ter sido vítimas de estupro coletivo e que foram completamente ignorados pelos agentes penitenciários quando eles tentaram denunciar esses abusos.
O fato de que no Brasil os presos raramente são conduzidos à presença de um juiz logo após a sua detenção contribui muito com a superlotação nos presídios, não só de Pernambuco, mas no Brasil como um todo. Sem essas audiências, os presos podem esperar por meses ou até mesmo anos, em condições terríveis até que tenha sua primeira audiência. Vocês já tiveram alguma passagem pela Fundação Casa? Internação? Pernambuco, assim como outros estados, já começou a realizar as audiências de custódia, só que para alguns presos. Elas devem ser realizadas para todos, com a máxima urgência. O Estado de Pernambuco precisa garantir que as condições dentro de suas prisões respeitam a legislação brasileira e as normas internacionais. Precisa de maneira urgente separar os presos provisórios dos presos condenados e acabar definitivamente com a figura dos chaveiros. O Brasil e o Estado de Pernambuco não podem continuar ignorando um sistema prisional que é um verdadeiro desastre.